Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre. Jesus Cristo falou, está falado. 13h11. Não se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Palavra de Deus chegando a mim e você, amigo ouvinte, através do apóstolo Paulo. A mensagem que trago hoje está em Carta de Paulo aos Romanos. Primeiro, boa tarde a cada um de vocês, amigo ouvinte. Boa tarde ao seu Júlio Albano. Um forte abraço aí também ao Rosalina Vera. Meus amigos do Almoxerifado Industrial, também um forte abraço ao nosso amigo Borracha. Deus abençoe grandiosamente também ao Reginaldo Bragante, também a sua esposa Elcione Vieira, que está sempre ouvindo a 104.9, também o programa Evangelho para Todos. A cada um de vocês, amigo ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos está no ar no sábado e domingo, aqui pela Rádio Cafelândia FM, 1h da tarde, assim aqui no sábado, após aí apoiadores culturais, começa então aí o programa Evangelho para Todos, no domingo, 13h em ponto. Amigo ouvinte, o programa Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa, de qualquer igreja. Também procuro sempre me segurar para não defender o que acho, que penso, dentro desse espaço que aqui tenho, dessa porta aberta de 10 a 15 minutos. Vamos para a mensagem de hoje. Sabemos que quem cobra a nossa santidade diante de Deus
não é o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, porque eles eram homens imperfeitos. Quem cobra através deles é o Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo pôde cobrar porque ele é perfeito, é o Filho de Deus. Então é muito importante você, quando lê as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, lembrar de que ele cobra de nós algo que não é ele que cobra, sim o Espírito Santo de Deus usando a ele. E a mensagem de hoje está aqui em Romanos capítulo 10, o versículo 1 até o versículo 4. Existe algo muito poderoso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, você sabe que o apóstolo Paulo era um frequentador, né, um homem observador, um homem que ia até igrejas, até sinagogas, até religiões, e ele entrava ali, assistia ali os cultos, frequentava ali as instituições, as igrejas, e depois ele escrevia cartas fazendo críticas ou trazendo ali elogios, orientações de como aperfeiçoar aqueles ensinamentos ali, não anulando o feito de Cristo na crença nossa. Não, porque não tem como anular o que Cristo fez. Na nossa crença, sim. Diante dos olhos do mundo espiritual, não tem como anular. Mas na nossa crença tem como você e eu anular. E ele fala aqui em Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4, ele fala sobre a religião nossa. A religião que nós já temos dentro de nós. Você e eu frequentamos uma igreja, nós vamos lá participar da ceia, ou vamos participar uma vez por semana, algumas pessoas até mais do que isto, mas existe uma religião que está dentro de nós, e esta orientação espiritual religiosa dentro de nós, ela mata a nossa vida abundante. Então é muito importante você ficar atento, e o apóstolo Paulo, ao escrever cartas, principalmente aos Efésios, você vai encontrar isso, também aos Gálatas, lê ali essas duas cartas e comparar para você ver o quanto o apóstolo Paulo está falando que o frequentar a uma instituição e o não praticar, né, da orientação de Cristo faz com que eu e você não sejamos justificados. E aqui nessa passagem vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Romanos capítulo 10, versículo 1 até o 4, diz assim, ó: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, aí pelo Espírito Santo, usando a vida do apóstolo Paulo para mim e também para você, amigo ouvinte. Em nome do Senhor, Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Cafelândia FM 104,9, 20 anos. Amigo ouvinte, o próprio Jesus Cristo e o apóstolo Paulo também aqui em Romanos, capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo 38 e 39, ele fala: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Então, aqui nessa passagem, fala sobre justiça. Justiça é um poder que já existe. Deus não levanta do trono para fazer algo por mim e por você, porque não é preciso ele fazer isso. Mas eu creio que ele vai levantar do trono em favor a mim. Graças a Deus eu dou por isto. Mas ele não levanta do trono. Ele já fez algo por mim e por você. É verdade. Já existe aqui na terra o poder de Deus em favor da sua vida. E o reinar de Deus está na orientação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando vem na terra, ele não vem implantar uma nova religião. Religião já tinha um punhado, assim como hoje tem também. Cada um de nós temos uma religião que é uma placa de uma igreja onde eu e você frequentamos, e uma religião dentro de nós, que é aquilo que predomina em atitudes em nossa vida. Agora, Jesus Cristo trouxe orientações de Deus, do Criador, para que Deus reinasse em nossa vida. Porque quando Cristo veio na terra, já havia muitas religiões.
havia muitos orientadores. E havia aqui na terra um ser bastante desmascarado pelo Filho de Deus, que é o inimigo das nossas almas, da nossa vida. E aqui nessa passagem, o apóstolo diz que muitos criam, eu e você, nós criamos dentro de nós, ou é criado e implantado dentro de nós, um ato de justiça. Nos nossos ritos, nas nossas crenças religiosas, nos nossos atos religiosos, e através dessas crenças e esses atos religiosos, nós procuramos sempre nos justificar diante de Deus ou diante de fatos ou acontecimentos. E ele fala aqui, fazendo uma crítica, falando que para nós não queremos nos sujeitar à justiça que já veio de Deus através de Jesus Cristo, do feito dele na cruz e da orientação dele, e por esse motivo nós pegamos orientações religiosas para nos se justificar. Por esse motivo você deve encontrar na sua família, eu falo da minha própria vida, não tenho que me envolver com a sua, claro, mas eu digo assim, você encontra pessoas que você considera pessoas boazinhas, já falei isso na rádio outras vezes, pessoas que você olha assim e fala, é uma injustiça acontecer isso com esta família, com esta vida. Às vezes a gente fala com a gente mesmo, a gente fala bem assim, não é justo acontecer isto comigo, afinal de contas eu sou assim, eu faço aquilo, faço outro. Sabe o que está acontecendo? Eu e você não queremos nos sujeitar à justiça que vem de Deus, estamos implantando a nossa própria justiça. É quando eu e você nos justificamos, queremos nos justificar o nosso não só erro, como algumas bênçãos em nossa vida, e as religiões se aproveitam bastante disso. Por quê? Porque eles pegam feitos que acontecem em nossa vida e atribuem ao fato de você ter praticado alguma coisa que a religião mandou você praticar. Mas há muitos que não vão frequentar a sua religião, não vão praticar o que você praticou e vão ter bênçãos semelhantes a essa ou um azar semelhante a esse que você tem. Porém, eles não fizeram a prática que você praticou e mesmo assim não estão sendo justificados ou estão sendo justificados mesmo não tendo essa prática. Isso cria uma indignação muito grande e eu encontro isso principalmente nos evangélicos, né? Eles acabam me criticando atos da gente, por quê? Porque para eles buscam a justificativa fora de Cristo. Eu não procuro me justificar fora de Jesus Cristo. Por quê? Porque aos olhos de Deus eu não sou justificado fora de Cristo. Porque eu e você, nós somos igualzinhos. Não pela orientação que está dentro de mim, não pela prática da orientação que eu e você podemos praticar, e não pela crença naquilo que Cristo já fez, ou naquilo que Cristo já nos ensinou, e a gente consegue colocar em prática. O apóstolo Paulo fala isso aqui, ó. Pula o versículo 1, vai para o 2, ele fala assim, ó. Porque lhes dou testemunho de que vós tendes zelo de Deus, mas não com entendimento. Ele fala assim, vocês levam o nome de Deus, né? Estão às vezes em nome de Deus, fazem isso em nome de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, isto aí pode ser feito em nome de Deus, foi feito em nome de Deus, carregado e crendo em nome de Deus. Porém, isso não justifica eu e você. Por quê? Versículo de número 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quantas vezes você acha que eu tive assim, em partes, raivas de Deus? Por quê? Porque me orientaram que isto aqui vinha de Deus. Isto aqui foi vontade de Deus. Isso aqui foi porque Deus quis ou foi porque Deus fez. Não. Digo para você, ninguém de nós somos justificados diante de Deus fora da crença em Jesus Cristo ou fora da prática de alguma orientação que ele veio pedir ou veio trazer para mim e para você. Aí no versículo de número... Deixa eu voltar no versículo número 4, né? Ele vai falar sobre a maioria das coisas que nós já temos dentro de nós, que é a prática da lei para se justificar diante de Deus. Existem 1000 pessoas em volta de você que não estão praticando o que eu e você praticamos ou já praticamos, né, um dia, ou ainda estamos praticando da lei, porém estão sendo beneficiados até mais do que você, que é um praticante da lei. Por quê? Porque no versículo 4 ele fala assim, ó, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Ou seja, é claro que nós vamos encontrar aí, porque nós vivemos num país bastante religioso e pouco cristão. Se vê pelas violações de conduta mínima, pequenas, que eu e você temos.
aprendemos a fazer errado como certo, e aí fica difícil nós se converter a Jesus Cristo. E aqui nessa passagem ele fala totalmente sobre isso. Mostra para você ver se isso não é real. Você deve encontrar várias pessoas que vão se justificar em cima de uma prática da lei, dizendo que são abençoados porque eles praticam algo que a lei, porque Deus pediu lá, através dos profetas, na lei, e eu faço essa prática, por esse motivo Deus me abençoa. Eu posso provar para você que há muitos que não fazem essa prática da lei e também são abençoados tanto quanto eu e você. Ou seja, ele fala que nós não estamos querendo nos submeter à justiça que vem de Deus. Quem é a justiça que vem de Deus? Jesus Cristo. O sacrifício dele na cruz, o feito dele na cruz, nos justifica para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê. A orientação dele, por mínima que seja a orientação dele, por pequena que seja a orientação do Filho de Deus, ela nos justifica. Essa orientação nos justifica, ou seja, a prática desse ensinamento de Cristo me justifica diante de Deus. Não preciso me argumentar que é por causa disso, que é por causa daquilo outro. E ele está falando aqui que muitos aqui lá de Roma, que ele escreveu essa carta aos romanos, ele diz que vocês não querem se submeter à justiça que vem de Deus. Por esse motivo, vocês estabeleceram um próprio ato de justiça, ou seja, a própria justiça. E ele fala no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Isso quer dizer que você não possa praticar algo da lei, mas para a justificativa minha e sua, não adianta praticar. Se quiser continuar praticando, pode praticar, mas leia aí Efésios, Gálatas, leia aí Romanos, aqui principalmente capítulo 10, você vai encontrar o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus usando Paulo, dizendo de que eles estavam estabelecendo a sua própria justiça. É criar um argumento para justificar algo que acontece na minha vida e na sua vida. Ele fala aqui que essa justiça, ela já veio de Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, o ensinamento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está acima de qualquer outro ensinamento. Mesmo que eu não queira me submeter a isso, mesmo que eu não creia nisto, isso não vai mudar. Jesus Cristo prometeu algo, Jesus Cristo afirmou algo. Crendo eu, não crendo eu, vai acontecer. Eu digo isso a nível de mundo em volta de mim e de você. Agora, a nível pessoal, meu e seu, aí a conversão é sempre pessoal, é sempre particular. Eu a Deus através de Jesus Cristo, Deus através de Jesus Cristo a mim. É desta maneira que funciona. Esta é uma realidade da nova aliança que Deus fez através do Filho dele, que é muito mais do que uma religião ou do que uma orientação religiosa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Forte abraço ao seu amigo Borracha, como falei, também ao Reginaldo Bragante, sua esposa Elcione Vieira, e também um forte abraço, amigo ouvinte, a cada um aí que vai estar ouvindo no Jesus Cristo Falou, Tá Falado 104.9 lá no YouTube. Jesus Cristo falou, está falado. O meu coração está feliz demais, está feliz demais, está feliz demais. O meu coração está feliz. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.